A paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos, gratos ao Senhor mais uma vez, estamos aqui, onde vamos falar sobre essa preciosa lição, a lição número 5 da classe juvenis, cujo tema é o Êxodo. Nós aqui, nesta temática tão maravilhosa, estamos de volta à Terra Prometida. Eu sou o evangelista Souza, e da cidade de Corais Novos, eu estou juntamente aqui com o pastor Gesean, a cidade de São Vicente. Então, as nossas saudações iniciais a todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão aqui nesta conexão, neste podcast. Então, na bênção do Senhor, queremos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento tão especial, onde vamos falar sobre alguma coisa maravilhosa, impressionante e até mesmo restauradora sobre essa bênção de Deus, sobre o Êxodo e de volta à Terra Prometida. Pastor Gesian, com as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, evangelista Souza, a paz do Senhor a todos. Quero dizer que, mais uma vez, é uma alegria estar participando desse podcast, né, Vida em Síntese, dessa vez com a lição número 5, Êxodo, de volta à Terra Prometida. Amém. Então, Êxodo capítulo 6, verso 6 diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Então, nós temos essa referência aqui no versículo que li do capítulo de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. A leitura bíblica em classe, ela está em Êxodo, capítulo 3, versos 1 ao 12. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 12 do capítulo 3, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E é interessante que o versículo 12 diz assim: E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a nossa lição bíblica, ela, como sempre, em todas as lições, apresenta três objetivos fundamentais. Primeiro, nesta lição, é entender que Deus levantou Moisés como resposta ao pedido de socorro do seu povo. Então, Moisés foi o líder levantado por Deus para libertar uma nação como resposta da oração do próprio povo de Deus. Segundo objetivo, ressaltar os milagres do Senhor através de Moisés para libertar os hebreus da escravidão do Egito. E o terceiro objetivo é destacar exatamente a liderança de Moisés, guiando o povo rumo a Canaã e nomeando Josué como o seu sucessor. Então, esse objetivo aqui, basicamente, pastor José, e a todos os que estão nos escutando, esta lição está baseada exatamente em uma das biografias, ou dos aspectos biográficos da vida de Moisés. Onde aqui nós vamos introduzir esta lição falando sobre, no tópico 1, Deus levanta um libertador. Então, nós vemos aí como Deus salva Moisés. Realmente, Moisés, ele foi uma pessoa que, desde o seu nascimento, nós vemos aí o milagre de Deus operando. Quando Moisés nasce, exatamente num contexto de opressão do Egito, é interessante porque foi o momento que Faraó, sem conhecer, né, a história de José e do povo, até no sentido de conhecer, no sentido de vivenciar. E certamente, lá nos anais da história, ele conhecia, mas sem ter aquela afetividade e aquela, podemos dizer, numa linguagem mais moderna, aquela conexão com o povo de Deus, e sem familiaridade com a história de José e do povo hebreu, ele já oprimiu o povo. Então, esse faraó, ele viu que o povo estava crescendo, e ele temeu, assim, uma rebelião, teve medo de que aquela nação, ao crescer, exatamente tomasse o poder e ele fosse destronado, juntamente com toda a nação egípcia. E então, ele não somente passou a submeter, né, conforme consta em Êxodo, capítulo 1, versos 11 ao 14, como também ordenou às parteiras das hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento. Então, realmente aí nós temos uma decisão política, uma decisão no sentido espiritual mesmo, diabólica, uma decisão de opressão, uma decisão homicida, uma decisão assassina,
mesmo partindo de um governante, que era, nesse caso, o faraó. Ele, claro, no sentido do poder político, ele tinha poder para fazer isso, porém, Deus sempre tem os seus caminhos nos momentos de maior opressão. Pastor Gezinho aí, continuando aqui com essa temática do tópico 1. Amém. Então, é isso aí. Sobre essa questão do primeiro tópico, Deus levanta um libertador, sobre a salvação de Moisés, nesse subtópico 1, a gente vê que, mesmo diante disso, dessa ordem de Faraó, as parteiras temeram, né? Temeram a Deus, desobedeceram às ordens de Faraó e elas começaram a ter um plano, né, de proteção. E, ao perceber, como diz a lição, como se fosse seu próprio filho, e por uma estratégia de Miriam, irmã de Moisés, e pela infinita graça do Altíssimo, ele ainda teve o privilégio de ser amamentado por sua própria mãe, conforme. Então, a gente vê que Moisés foi salvo de um grande genocídio que foi ordenado por Faraó, como a gente viu, que querendo, com o intuito de matar todos os meninos recém-nascidos, uma forma de um controle demográfico dos hebreus, né? E por medo político. Ele vendo que os hebreus estavam crescendo e estava na terra deles, então eles temeram. E o interessante, como a gente viu, é que a sua mãe ainda tentou escondê-lo por 3 meses, no caso de Joquebede, e chegou um momento que ela utilizou-se de um cesto de junco, revestido de betume, e o texto diz pés, né, que é o mesmo piche, e impermeabilizou e colocou ali no rio Nilo. E a sua filha foi observando, como a gente vê a história, né? E esse detalhe eu acho interessante, que é semelhante à construção da Arca de Noé. Alguns materiais que foram usados ali para impermeabilizar foram usados também, mostrando o que? A salvação. Tanto a salvação da família de Noé, só fazendo aqui uma comparação, como também a salvação de Moisés, como trata o subtópico 1. Então, a gente vê aí esse simbolismo, né, em relação à salvação. Aí, interessante, no desenrolar da história, a gente sabe que a filha de Faraó viu o menino quando vinha ali no rio, achou ele bonito, resolveu adotá-lo, e Miriam, que estava por ali, já ajudou a procurar a mãe. E, num plano estratégico, levou para a própria mãe dele para que ela amamentasse. E, por fim, Moisés, como a gente sabe, foi criado pela filha de Faraó, ali naquela cultura egípcia, e isso fez com que assegurasse para ele uma ótima formação, né, nas melhores escolas egípcias, ele aprendendo a lei de política, das escritas hieroglíficas e ainda da arte da liderança que ele ia precisar mais na frente. É claro que todo esse conhecimento dele não ia ser suficiente para ele libertar o povo do Egito. Ele precisava do poder de Deus, ele precisava que Deus se revelasse a ele precisava dos 40 anos ali no deserto, tudo isso, provas e experiências com Deus e a comissão divina, fez com que ele se preparasse para se tornar o grande libertador do povo de Deus. Então, é uma história muito linda, né, Souza? E aí, vamos dar continuidade aí nesse estudo, e muita coisa Deus tem daqui para o final dessa aula. É bem interessante porque nós temos aí, chama Moisés, nós temos aí a vocação de Moisés quando Estevão fala, porém antes dessa chamada de Moisés, a gente nota alguns erros, né, dos homens de Deus. Inclusive, estudamos até uma lição sobre os erros e acertos dos homens de Deus. E um dos erros de Moisés é exatamente quando ele comete achando que ele poderia ser uma espécie de intercessor do povo, quando ele comete aquele erro em razão de haver aquela discussão e aquele homicídio. É interessante porque Moisés, a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, ele era um homem do palácio e, ao mesmo tempo, ele conhecia
toda a arte egípcia, certamente formado da melhor academia egípcia, em razão de sua relação com o palácio, ser criado ali na corte, mas a gente crê, mesmo que nas linhas da Bíblia não apareça de uma maneira descritiva, mas nas entrelinhas, nós acreditamos que aquele milagre de ser adotado pela filha de Faraó e a sua mãe, ao criá-lo, certamente cremos que a sua mãe o instruiu acerca de sua nacionalidade, do Deus que cremos, das leis de Deus, o temor ao Senhor, porque não teria como aquele homem chegar àquela idade e ele aceitar, mesmo relutando, uma missão tão difícil. Então, cremos que o trabalhar de Deus na vida da mãe, Joquebede, em relação a Moisés, foi um trabalhar maravilhosamente grande. Então, aí nós temos o trabalho de Deus desde o nascimento de Moisés, com aquela ordem de Faraó, e veja que qualquer um que desafiasse a ordem de um faraó, com certeza era morto, né? É interessante porque as parteiras, a Bíblia mostra que elas temeram a Deus. Aí levanta uma polêmica, não, levanta uma conclusão bíblica muito grande acerca do princípio da fé e daquilo que nós acreditamos em relação à vida. Porque elas poderiam até ter feito a escolha, ou acatar a ordem de Faraó, ou então ela fazer o que elas fizeram, e elas optaram pela vida. Se algo que podemos dizer acerca daquelas parteiras é que elas optaram pela vida em razão do temor a Deus. Elas temeram a Deus e entenderam que a vida é muito maior do que uma ordem real, do que uma ordem palaciana, do que uma ordem de um faraó. Veja que o contexto é bastante forte. Então, é interessante que os professores da classe juvenil destaquem a importância de nós termos o princípio de Deus mesmo diante de toda e qualquer decisão, por mais que ela seja poderosa. Aí nós temos uma decisão que desafia um poder político, desafia um contexto social, desafia até mesmo uma maneira de pensar de uma sociedade, quando a ordem era acatar a ordem do faraó. Mas é interessante o plano de Deus, o projeto de Deus, quando Deus usa as pessoas. Isso é muito forte. Então, é importante que o professor, ao falar este assunto, seja muito claro com os seus alunos e alunas na classe juvenis e mostre como Deus também, ele prepara as coisas, porque Deus tem um chamado. Uma coisa que me chama bastante atenção é porque a história de Moisés, ela, de uma maneira miraculosa ou milagrosa, ela é dividida de uma maneira igual. 120 anos Moisés viveu. E a Bíblia relata a história dele no palácio. Aprendemos pela história de Moisés que ele passou 40 anos lá no palácio. Depois mais 40 anos no deserto de Midian. E depois mais 40 anos rumo à terra prometida. E em cada um dessa fatia, né? Dessa fatia de anos, é interessante, pastor Gesiano. Aqui nós vemos a isonomia, né? Desses anos, desses 120 anos, a primeira parte 40, a segunda 40 e a terceira 40. 40 no palácio, 40 no deserto de Midian e 40 no deserto rumo à terra prometida. E em cada um dessas três etapas cronológicas da vida de Moisés, nós temos grandes lições. Na primeira parte, quando Moisés foi instruído acerca de toda a sabedoria egípcia e aprendeu ali no palácio. Mas o que é interessante é que nós entendemos que naqueles primeiros 40 ele também teve a companhia da sua mãe. E a sua mãe certamente, cremos, ensinou o temor de Deus. Isso é evidente quando fala acerca dos heróis da fé e que de uma maneira, mesmo que não seja descritiva diretamente em mencionar o nome Joquebede, mas foi pela fé, Moisés, ele foi exatamente, pela fé Moisés, e quando diz pela fé Moisés, e começa a descrever a fé da vida de Moisés, que ele foi preservado 3 meses, mesmo que lá em Hebreus não menciona o nome de Joquebede, dos pais de Moisés, mas eles acreditavam no Deus vivo. Então é muito interessante isso aí. É muito interessante.
porque nós temos aí essa grande missão. Então, Deus chama Moisés, porque ele havia sido destruído em toda a ciência dos egípcios, mas não foi essa a razão pela qual Deus o chamou, mas ele era um hebreu, já adulto, sendo hebreu, aquela passagem, né, que ele sendo espancado por um egípcio, e ele ali indignou-se, e de tal maneira que acabou matando aquele egípcio em uma briga que ele estava tendo com um hebreu. Então, no dia seguinte, quando ele viu agora dois hebreus brigando e ele foi separar, aí um dos hebreus disse: quem te pôs aqui como juiz sobre nós? Ou como maioral? Pensa matar-me como você matou aquele egípcio? Então, veja que aquela história já havia sido descoberta e esta situação chegou aos ouvidos de Faraó, logicamente do palácio, e Faraó compreendeu ali que Moisés era um rebelde, uma pessoa traidora da pátria, e a sua vida correu perigo, e Moisés foge para o deserto de Midian, onde aí nós vamos viver aí os 40 anos. Então, pode tecer comentários aí, pastor Gesian, sobre essa ida de Moisés ao deserto de Midian, que está exatamente nesse tópico que estamos falando. Amém. Pronto. Evangelista Souza, nós vemos aí que é justamente no deserto, como diz a lição, né? Que também Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo. Interessante que as pessoas acham que Deus ele vai se comunicar com a gente quando a gente estiver na bonança, tudo dando certo. Mas Deus já gosta de fazer milagres, de se revelar, de operar, de fazer coisas extraordinárias no deserto, que pode representar um momento difícil da nossa vida espiritualmente, né? Até porque no deserto se tem muitas necessidades, falta muita coisa e a pessoa fica realmente dependente de Deus. Então Deus, vendo que não é um capricho, mas é uma necessidade, ele, quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem compromisso com ele, ele se revela de uma forma especial, né? Mas dando continuidade aqui na revista, na lição, o Senhor Todo-Poderoso aparece para Moisés numa sarça ardente, que queimava e não se consumia, baseado em Êxodo 31, ou melhor, baseado em Êxodo 3, de 1 ao 2, né? A vida de Moisés pode ser dividida, como você já falou, Evangelista Souza, em três períodos de 40 anos, os primeiros no Palácio do Egito, o segundo, 40, no deserto de Midian, e mais 40 na peregrinação no deserto, né? Foi algo assim bem dividido, Deus como soberano e regente da história, ele estava ali trabalhando, e o número 40 na Bíblia, assim, a gente vê em várias outras passagens, né? Mas nós podemos perceber que no primeiro período, como diz a revista, Moisés achou que podia libertar o povo estando dentro do palácio, o que não deu certo. A gente pode se reportar a essa história que você falou, da questão dele querer proteger o hebreu e ainda chegar a matar o egípcio. Ele já Era até bem carregava. intencionado, né? Sim, ele carregava traços de liderança, característica, porém, fazendo da forma errada e no tempo errado, né? Mas a Bíblia diz que Deus também tem o seu caminho na tormenta, evangelista Souza. Então, mesmo ele tendo cometido esse erro, Deus foi ali se revelando de alguma forma, e através disso, e do outro momento que ele tentou apaziguar aquela discussão, aquela briga entre os dois hebreus, que eles, com outras palavras, disseram: quem colocou você como líder sobre nós para tentar resolver essa situação aqui? Então aí ele temeu. Aí ele disse: você quer nos matar como matou o egípcio? Então ele temeu, essa conversa já está espalhada, e aí ele foge para o deserto, para Midian, né? E, como a gente vê aí na revista, Moisés achou que poderia libertar o povo, estando dentro do palácio, o que não deu certo. No segundo período, após anos afastado no deserto, Deus o chama e opera tamanha libertação. No último período, ele vive o chamado de Deus integralmente. É claro que Deus usou ele nesse último período. Do segundo período para o terceiro, no segundo, Deus se revelou a ele naquela sarça, deu uma grande experiência a ele, disse como ele deveria se apresentar diante de Faraó. E no terceiro período, ele já conduzindo o povo para a terra que Deus havia prometido. Então, é claro que todas essas etapas Deus estava trabalhando na vida dele, né? Não passou nada assim
não teve nada sem sentido. Deus estava agindo na história, mas é, o que a gente vê aí também, Evangelista Souza, é que Deus, ele capacitou Moisés, né? E no deserto de Midian, ou seja, Deus chama Moisés, no deserto de Midian, ele se encontrou afastado de tudo que parecia importante na vida dele, que era lá do Egito. Os estudos, os amigos, as coisas que ele usufruía lá, ele estava afastado de tudo e de todos. E nós vemos, nesse momento que Deus se revela a ele, aquela frase que Deus diz a ele, que ele diz, eu sou o que sou. Quando ele pergunta, quando eu for lá, eu digo que quem está me enviando? E Deus se revela como eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14, né? E isso mostra a eternidade de Deus, isso mostra o poder de Deus, a soberania dele. E esse encontro de Moisés, que foi ali, naquele momento da sarça ardente, quando ele chega diante daquela sarça que estava queimando, mas que na sarça não se consumia, né? A gente vê que é muito interessante, tem muitas mensagens aí que poderíamos aplicar para a nossa vida, mas ali era o quê? Um arbusto. E era um espinheiro, né? E essa sarça, interessante que ela queimava sem se consumir, que pode representar o quê? A presença de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo representado pelo. A gente sabe que na Bíblia o fogo também pode representar o Espírito Santo, o Espírito Santo que é o próprio Deus, mas é uma chama que não destrói, é uma chama que purifica, é uma chama que ilumina, é uma chama que aquenta, é uma chama que nos prepara, que nos santifica. O fogo do Espírito Santo, a semelhança daquele fogo lá de Isaías, quando teve aquela visão, né? Que o anjo pegou aquela brasa do altar e tocou no lábio dele. Antes ele estava dizendo, a pergunta era, quem enviarei, quem há de ir por nós? Depois, né? Mas antes, ele dizia que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E aí, o anjo, depois que toca na boca dele, com a brasa lá do altar, um fogo lá de Deus, próximo de Deus, aí ele se sente preparado para fazer a obra de Deus. Então, não é diferente. Quando o fogo do Espírito vem sobre nós, ele nos prepara. No dia de Pentecostes foi assim: o fogo veio e eles tiveram mais ousadia, mais autoridade, mais poder para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho com poder. E Moisés também teve essa experiência com aquele fogo ali, que o Deus do fogo se comunicou com ele ali através daquela sarça. Outra coisa que eu acho interessante é que essa sarça também, por ser um arbusto, uma planta simples, fala de humildade. Ou seja, aí a gente tira uma grande lição. Deus não escolhe uma planta, outra planta a não ser uma planta simples, e isso mostra que ele também manifesta o poder dele através de vidas que às vezes a gente olha, não dá nada em questão de estatura, em questão de beleza, às vezes em questão financeira e de status, mas que é alguém do coração voltado para Deus, que busca o Senhor e Deus o escolhe. A semelhança de Davi, que não estou dizendo de beleza, nem de outros critérios que eu falei aqui, mas que o próprio pai não acreditava que ele seria o rei, mas todos os filhos passaram e Davi nem foi chamado para a reunião. Então eu acredito que aos olhos do pai de Davi, que eu estou pegando aqui como exemplo, aos olhos do pai de Davi, não seria nunca Davi o rei. É, Mas Deus o tinha escolhido, ele era o homem segundo o coração de Deus, que Deus tinha escolhido, e foi ele que foi ungido. Então, em suma, eu quero dizer que Deus fez um grande chamado usando uma planta simples. Talvez se eu fosse escolher, eu escolheria uma outra para impressionar, mas Deus usou uma simples, porque o que faz a diferença não é quem ele está usando, é quem está usando. Quem A diferença não está naquele que é abençoado, é no abençoador, é no Deus Todo-Poderoso que usou Moisés e que pode usar qualquer um de nós na nossa vida, né? Amém. é bem interessante aí, pastor Gessinha, sobre o ministério, né, de Deus na vida de um homem. Sim, Pelo que destacou aí, a chamada de Deus, o diferencial que é e que faz, a mudança, que veja como é interessante. Êxodo, capítulo 2,
descreve 80 anos da vida de Moisés. Sim. Êxodo, capítulo 2. Só no 2 nós temos aí praticamente 80 anos, quase um século. Mas no capítulo 3 nós já temos aí a chamada de Moisés. Veja que do 3 até o 40 do Êxodo, nós temos aí praticamente 38, né? Do 3 até o 40, 38 capítulos tratando sobre Moisés. Levítico, todos os 27 capítulos envolve aí o que Deus entregou a Moisés. O livro de Números, o trajeto, e Deuteronômio nos 34, quer dizer, os 34 capítulos de Deuteronômio, os 36 de Números e os 40 capítulos de Êxodo e os 27 de Levítico. Trata sobre os últimos 40 anos de Moisés. Enquanto que o capítulo 2 fala sobre 80 anos. Aí você diz, não, mas não é importante os 80 anos. Claro que é. Mas o destaque na vida de Moisés, o destaque que Deus dá, é a importância de uma vida ministerial. De sorte que do 3 até o 40, todo o Levítico 27, todo o livro de Números, os 36 e os 34 capítulos do livro de Deuteronômio, somando isso aqui, nós temos aí, olha, praticamente o Pentateuco, quase todo, lógico, não em 100%, trata exatamente sobre o ministério de Moisés. O que eu quero dizer com isso? Então é importante destacar, os professores destacarem nas suas salas, mostrando aos alunos a importância de um homem de Deus, daquilo que Deus chama, valorização da chamada, a vocação divina, como Deus chamou. Nós temos vários homens na Bíblia que Deus chamou. Deus chamou a Abrão, quando ele nem conhecia nem para onde ia, mas Deus o preparou exatamente naquelas caminhadas, naqueles trajetos. Deus chama a Ezequiel quando ele está ali exilado junto ao rio Quebar, numa visão extraordinária, numa coreografia divina, numa coisa maravilhosa, numa presença fantástica, cheia de glória e poder. Deus chama Isaías, como foi citado aí pelo pastor Gesean, de uma maneira extraordinária, quando exatamente eles estavam vivendo o luto do rei Uzias, que havia morrido naquele próprio ano, e Deus se apresenta como uma espécie assim de aquela pessoa que vem enxugar o pranto. Um rei morre, mas um rei está vivo. Então, é muito interessante isso. A chamada de Deus na vida desses homens foi de uma maneira extraordinária. A maneira como Jesus chama os seus discípulos, cada um com as suas particularidades, suas individualidades, suas singularidades, e, ao mesmo tempo, esse destaque tão importante. Então, é importante que os professores repassem isso para seus alunos, mostrando o quanto é importante o despertar da chamada de Deus para fazer a obra. E é esse exatamente quando Deus capacita os seus escolhidos. E veja, como aí o próprio pastor Gesian falou, são nos momentos exatamente de dificuldade, aqueles momentos de que está tudo difícil. Deus não chama ninguém no sentido de quando ele está acomodado, mas muitas vezes quando ele está passando por determinadas situações, porque Deus capacita de uma maneira tão extraordinária. E foi ali no deserto onde Deus fez muitos milagres, que é exatamente aqui o tópico 3, de uma maneira extraordinária. Muitos milagres através de Moisés, e veja a incredulidade do povo. Ora, pastor Gesian, a gente se anima quando a gente vê uma operação de Deus, né? Na igreja, um batismo com o Espírito Santo, quando Deus começa a operar, salva almas. Mas tem hora que eu fico assim pensando, o coração humano é de uma coisa mesmo forte, porque se presenciar todo dia aqueles milagres e ainda está com incredulidade, então realmente é muito bem-aventurado aqueles que não viram mesmo e creram. Que a gente não viu. Tá certo? Jesus se referiu ali àquele momento com Tomé, né? Mas se for fazer aqui uma amplitude ou fazer uma abrangência dessa palavra, a gente não viu, mas a gente creu. Nós somos bem-aventurados porque a gente acreditou naqueles milagres lá, lendo o que está escrito, mas aquele pessoal vivenciou, mas viveram uma vida incrédula, né? E o apóstolo Paulo, ele deixou registrado que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Ou A fé. regra do cristianismo é essa mesmo, é crer para ver. Tem pessoas que querem ver para crer, mas nós devemos crer para ver. E a bênção maior que nós vamos ver, se continuarmos crendo,
é a vida eterna futura que o Senhor tem preparado. Verdade. Então, Deus completa a sua obra, escolhendo um sucessor, Josué, que é o escolhido para ser o sucessor de Moisés após a morte, onde a terra prometida é conquistada. Então, já aqui eu já vou encerrar com estas palavras, o pastor Gesiano também pode já fazer as suas considerações finais. Termina o trajeto de um homem de Deus, onde o próprio Deus o sepultou e escondeu o seu próprio corpo. O Muito bem. sucessor vem, Josué, mas o legado e a história com que a gente se apropria e lê acerca de Moisés ficou registrado para sempre, imortalizada nas páginas da Bíblia como uma prova concreta de um homem que andou com Deus e a quem Deus falou cara a cara. Então, que a gente possa sentir, né, abençoado, onde Deus conduziu o seu povo durante todo esse processo, desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida. Entendendo que a Terra Prometida foi, sim, uma promessa de Deus, mas o povo precisava lutar por ela. Então, que Deus nos abençoe e o pastor Gesiane com as suas considerações finais. É verdade, graças a Deus, a gente vê que através de Moisés e dando continuidade através de Josué, foi uma história muito linda. Através de Moisés, Deus operou essa grande libertação do povo de Deus, né? Fez muitos milagres no deserto, como a gente sabe. E, por fim, Moisés não entra na terra, mas Deus vinha capacitando Josué para completar a obra que ele já tinha prometido ao seu povo. E Josué, que creu, juntamente com Caleb, né? Quando os espias foram olhar a terra. E o que eu acho interessante, Evangelho de Souza, para concluir, é que eles passaram 40 dias olhando a terra. Aí os 12 retornaram, 10 ficaram incrédulos. Não, são gigantes, não dá e tal. E Josué e Caleb, na fé, um pensamento, acreditando nas promessas divinas. Dias que eles foram lá espiar a terra, eles iriam passar 40 anos andando no deserto até chegar na terra prometida. Tem um versículo que trata sobre isso, quando a gente vê aquela versão da linguagem de hoje, ele deixa bem claro que foi justamente por isso. As maneiras de Deus trabalhar é muito interessante. Né? Aí o número 40 novamente, 40 dias observando a terra e 40 anos caminhando para chegar na terra prometida. Porém, Deus completou a sua obra através de Josué, né? E nós percebemos que foi uma grande obra que Deus realizou usando o seu servo, mostrou que era com ele. Se Deus usou Moisés ali naquele episódio do Mar Vermelho que se abriu, Deus usa Josué também de uma forma especial, né? E em maravilhas, em prodígios, e mostrou que era com ele. Teve um momento que Deus disse assim: hoje eu te exaltarei no meio desse povo. Tem horas, Souza, evangelista Souza, parece até uma contradição, que a gente deve exaltar a Deus. E ninguém deve buscar se exaltar. A Bíblia diz que os exaltados que se exaltam serão humilhados. E os que se humilham serão exaltados. Porém, Deus tem horas que ele decide exaltar alguém. Para quê? Para dar glória ao homem? Não. Jesus mesmo disse: a minha glória não dou a outrem. Mas para levantar um representante dele em um determinado tempo da história, para ser um líder, para fazer uma obra e ser aceito por aquelas pessoas que estão ali ao redor ou que estão sendo lideradas por eles. Deus, hora por outra, deixa a marca e mostra para alguém: esse aqui é meu servo, essa aqui é minha serva, eu estou com ele para realizar a obra. Não é grande, é limitado, é fraco, mas é meu servo, me segue e eu vou usar. Assim ele fez com Josué, né? Então, a terra prometida foi conquistada, Canaã era habitada por pessoas idólatras, vou terminar agora, com práticas, com sacrifícios humanos, cultos a outros deuses, né? E nós sabemos que Deus terminou até ordenando que houvesse uma purificação da terra. Muitos não compreendem isso, mas para quê? Para preservar aquela santidade de Israel. E outra, ele mandou destruir todo mundo, de animais, todas as pessoas. Às vezes alguém diz assim: por que não deixou alguém? Não só esse o motivo, mas por que não deixou alguém vivo e tal?
aquelas outras pessoas, por pequenas que fossem, elas iam crescer e lá na frente ia querer vingança. Então, por outro lado, a vida e a morte pertencem a Deus, não pertence a nós. Não pode ser uma decisão nossa de levantar uma guerra santa, de querer matar, de querer destruir a vida de alguém, mas o Deus que dá a vida, ele pode tirar a vida de qualquer um na hora que ele quiser, e o Deus que tira a vida também, a saída da morte pertence a Deus, na verdade. Agora, é claro, ali era um contexto diferente, naquele período das Guerras Santas, faz uma aplicação hoje e diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não devemos mais procurar o gigante Golias para derrubá-lo. Os gigantes são outros na nossa vida, né? Que se levantam contra a obra de Deus. Então, concluindo, essa jornada do Êxodo ensina para nós, eu tiro uma grande lição sobre a fidelidade de Deus, sobre a centralidade de sua aliança, e cada evento que nós vemos nessa história reflete não só milagres, mas também ensinamentos profundos sobre a relação entre Deus e seu povo. Por fim, a libertação de Israel do Egito, eu vejo que aponta para algo superior, grande, grandioso, aponta para a redenção em Cristo, o verdadeiro libertador que nos conduz à terra prometida celestial. Amém. Que Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.